Então vou falar sobre a carne na dieta. Carne na dieta. O seguidor acabou de perguntar se pode comer carne todos os dias. Será que pode, hein? Então tá, vou falar sobre isso e depois, últimos minutinhos, tirar algumas dúvidas, conversar, tá bem? O que vocês acham, hein? Pode comer carne todos os dias? Qual é a opinião de vocês? Enquanto isso eu vou botar o título da live aqui. Carne. Pode comer carne todos os dias? Pode comer carne todos os dias, sim ou não? Pode comer carne todos os dias? Comer carne todos os dias. Todos os dias. Os dias. Pode comer carne todos os dias? Pode? Respondam aí, o que vocês acham, hein? Comer carne todos os dias pode? Comer carne todos os dias pode? Deixa eu fixar isso aqui. Aqui, fixar. Comer carne todos os dias pode? O seguidor perguntou ali agora há pouco, e aí um outro seguidor ilustre colocou assim: Dr. Marcelo, eu como carne, como ovos todos os dias. E aí, pessoal, será que vai morrer, vai pro inferno? Hein? Será que morre, come um pedaço de carne, se comer 2 dias consecutivos, morre, vai pro inferno? Antes de dizer o que eu penso sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte: eu nunca recebi a seguinte pergunta: Dr. Marcelo, pode comer pão todos os dias? Ninguém perguntou isso, nunca. Dr. Marcelo, pode comer bolachinha recheada todos os dias? Nunca recebi essa pergunta, nunca. Dr. Marcelo, pode tomar refrigerante todos os dias? Nunca escutei isso. Mas eu escuto frequentemente se pode comer carne todos os dias. Isso para mim é uma decepção. Isso é uma decepção, isso dá uma tristeza. Isso me dá uma tristeza, sabe por quê? Porque se a gente tem dúvida se pode comer carne todos os dias, mas se sente confortável pegando um pãozinho, o que passa no pãozinho, hein? Meus seguidores já sabem. O que passa no pãozinho? Passa margarina, hashtag 3, hashtag 4, pega o pãozinho, passa margarina. Ele não pergunta se pode comer pão com margarina todos os dias, ele vai lá e come. Aí começa a comer carne todos os dias, surge um medo, né? Será que pode comer carne todos os dias? Pá, e agora? Pessoal, assim, ó, isso vem... Johnny, tô ligado, meu garoto. Olha aqui, ó, margarina, né? Isso vem assim, ó, isso é uma longa história que eu pretendo ter a oportunidade de contar para vocês em detalhes e com calma. Nas próximas semanas, pretendo ter um momento em que eu vá contar tudo isso para vocês em detalhes, assim, bem devagar, prometo. Eu vou explicar isso, que eu vou explicar agora de maneira... de uma conversa, assim. Eu prometo nas próximas semanas criar uma oportunidade para explicar para vocês com toda a calma. Tá? Mas isso assim, ó. O medo de comer carne vem de alguns erros históricos e 2 deles são principais. O primeiro deles, que eu vou falar depois, o primeiro erro é a gente deixar de levar em consideração a nossa realidade biológica e temporal. Eu diria que a realidade biológica e temporal é o tema que eu mais sou apaixonado na vida. A nossa realidade biológica e temporal explica absolutamente tudo o que acontece na nossa saúde e no nosso corpo. E isso eu vou explicar para vocês assim, ó, com todos os detalhes. Daqui a alguns dias nós vamos conversar sobre isso. Mas hoje eu quero que vocês entendam que a gente é bicho, pessoal. É triste, né, escutar isso. Vou até contar uma história, tá? Mini live é descontraída, tá? Quando eu marcar uma live séria, eu me comporto melhor. Mas mini live é descontraída. Então eu vou contar uma coisa que eu nunca contei no Instagram, mas é engraçadíssimo e muito sério ao mesmo tempo. Eu era um jovem médico lá num hospital que eu trabalhava, onde foi meu primeiro consultório, e eu atendi uma moça que eu atendia toda a família dela, todo mundo da família eu atendia. E ela foi lá se queixando assim, que ela estava se sentindo fraca e que ela estava com azia, pirose, refluxo, queimação. Na época eu já estava engatinhando no entendimento biológico de como o corpo funciona, a nossa realidade biológica, paradigma evolutivo, medicina baseada em evidências e essas coisinhas maravilhosas que são a medicina moderna. Mas lá naquela época eu já sabia disso, mas não conversava tanto, assim, em detalhes com os pacientes. E aquela paciente se queixou assim: Dr. Marcelo, estou fraca,
estou perdendo cabelo, estou com azia, queimação. E a doença dela, assim, que ela foi procurar ajuda, era queimação, azia, refluxo. Queria tomar remédio. Eu perguntei para ela, tá, entre tantas coisas que eu perguntei, tá, como é que tu te alimenta? E ela disse assim, me alimento normal, eu tomo um café, como bolacha. E eu disse, tá, mas e que mais, assim, de comida, no café, no almoço, assim? No almoço também, no almoço eu tomo um café, como uma bolacha. Eu disse, tá, mas e daí depois, de tarde, o que tu come? Ela disse, em geral, doutor, que eu tomo um café, como uma bolacha. Resumindo, a mulher vivia de café e bolacha. E ela estava procurando tratamento médico para refluxo. E aí eu falei, que é o link com o que eu quero explicar para vocês da carne, eu falei para ela assim, é uma história engraçada essa, eu não sei nem porque comecei a contar, mas agora eu vou terminar. Eu disse para ela assim, eu sei até o nome dela, me lembro o nome de todo mundo. Fulana, pessoa, pensa bem, se tu fostes um leão, a tua dieta ideal seria carne. Se tu fostes uma girafa, a tua dieta ideal seriam folhas. Se tem alguns animais, assim, a tua dieta ideal seria de acordo com a biologia do animal, né? Fulana, nós somos animais, e assim como os outros animais, nós temos uma dieta ideal. E eu te garanto que a dieta ideal de um ser humano não é café com bolacha dia após dia. Você sabe o que é? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Assim, nós temos esôfago, nós temos estômago, temos duodeno, temos pâncreas, temos fígado. O fígado tem vesícula biliar, no duodeno tem o pâncreas que libera a bile que vem do fígado. Nós temos um funcionamento animal, biológico, imutável, que é assim desde antes de toda a cultura que existe da história humana. É assim, a gente é animal, nós temos uma classificação taxonômica, nós somos animais, mamíferos, primatas, e nós estamos num momento evolutivo desde que o Homo sapiens se estabilizou como representante da espécie humana no planeta Terra, nós somos onívoros de viés carnívoro. Ponto final. E isso não é discutível. E aí naquela época eu disse isso para ela assim, não com essas palavras, nem com essa paixão, assim, mas eu disse para ela assim, olha, nós precisamos comer comida. E comida de humanos envolve comer carne, comer ovo, comer saladas, comer raízes, tubérculos, frutas, comer oleaginosas, consumir gorduras naturais, enfim, ter uma dieta adequada para humanos, densa nutricionalmente, que devolva o funcionamento normal das células, dos tecidos e dos órgãos. Bonito, né? Eu acho bonito isso. Olha, eu acho bonito. Sabe o que aconteceu? Eu juro por tudo, assim, eu juro. Talvez algum familiar dessa paciente esteja vendo, sabe por quê? Porque eles não consultam comigo desde aquela época, faz uma década. Porque a mãe dela me ligou, olha aqui, pode ser cômico, mas é verdade. A mãe dela me ligou, isso é verdade. E disse assim, tu és um irresponsável, tu não tem respeito, tu chamastes a minha filha de girafa. Por isso que eu não atendo hashtag 3, hashtag 4, são loucos. Hashtag 3, hashtag 4 não está preparado. Hashtag 3, hashtag 4, eles não estão preparados. Olha só, aquela paciente, se ela tivesse recebido uma receita de domperidona e omeprazol e ela pudesse seguir comendo bolacha, tomando café, eu seria um médico excelente. Talvez a mãe dela me ligasse para me dar os parabéns. Olha, fulana agora está tomando domperidona e omeprazol. Doutor Marcelo, o senhor salvou a vida da nossa filha, obrigado. Obrigado que médico idiota é esse, né? Eu seria um idiota, porque como é que eu vou deixar a pessoa se alimentando feito, sei lá, um herbívoro? E daí um remédio para tornar isso possível. Sabe o que é legal, pessoal? Sabe o que é legal? O legal é que vocês são vítimas disso em escalas diferentes. Sabia? Olha aqui, prestem atenção, meus queridos. Vocês são vítimas disso em escalas diferentes. Vocês são vítimas disso quando tem artrose, vocês são vítimas disso quando tem hipertensão, vocês são vítimas disso quando ficam gordos, vocês são vítimas disso quando tem diabetes, sabia? Vocês são vítimas disso porque tem uma medicina que não adequa à realidade biológica às doenças que vocês desenvolveram. E desenvolveram por inadequação biológica e temporal. É uma coisa que parece muito distante da realidade de vocês. É uma coisa que, dando esse exemplo da girafa com a paciente que nunca mais consultou na vida, graças a Deus, fica claro, assim, uma caricatura de que existem doenças que não existem. Vocês já viram falar isso? Diabetes é uma doença que não existe. Aquele refluxo daquela paciente de 11 anos atrás era uma doença que não existia. É uma doença? Não. É uma
adaptação a um estímulo biológico inadequado. Nós somos humanos, nós somos mamíferos primatas de viés carnívoro, onívoros, comemos tudo. Como eu falei, eram 2 motivos, né? O primeiro motivo era esse, assim, a gente não se enxerga como bicho. Nenhum de vocês, a não ser os meus humanos na pele, meus pacientes do meus grupo de elite top, ou os pacientes que já me acompanham há bastante tempo, os pacientes das outras pessoas, influenciadores do Instagram, que já se deram conta disso, estão mudando o mundo, adequando o nosso comportamento frente à nossa realidade biológica. Mas se vocês caíram de paraquedas, estão assistindo essa live agora do nada, vocês não se enxergam como bichos, como animais. Por quê? Porque a gente evoluiu muito culturalmente desde a Revolução Agrícola, depois a Revolução Industrial, e agora que a gente domina os meios de produção e os meios de comunicação, a nossa cultura e a sociedade muda muito a cada ano. A cada ano. Eu tenho um filho de 10 anos, um filho de 5 anos, um filho de 3 anos. A realidade da infância do meu filho de 10 anos já é diferente da infância do meu filho de 3 anos. As coisas mudam agora muito rápido, só que mudam exclusivamente no âmbito da cultura. Exclusivamente, biologicamente, o meu filho, olha só que legal, ó. O meu filho de 10 anos é igual ao meu filho de 5 anos, que é igual ao meu filho de 3 anos, que é igual a mim, que sou igual ao meu pai, que é igual ao meu avô, e que é igual até ao bisavô, até o humano que caminhou na face da Terra antes da Revolução Agrícola, há mais de 11, 15 mil anos atrás. Então, quando aquela pessoa sentou com azia, tomando café, comendo bolacha, na verdade ela estava cuspindo na realidade biológica que tornou possível que ela vivesse no ano de 2010, 2009, 2008 lá. E ela cuspiu nessa história, cuspiu nessa biologia e jogou para dentro do esôfago dela café com bolacha e se queixou que tem azia. E essa é a realidade social cultural e a realidade médica da omeprazol domperidona. Tô fora, tô muito fora. Tô fora e tô fora há muito tempo, não quero. Ah, mas doutor Marcelo, se um paciente #3, #4 quiser marcar consulta para ser medicado e não mudar o estilo de vida, eu não quero teu dinheiro, não vem consultar, não quero te atender. E se eu ver que tu é paciente #3, #4, te devolvo teu dinheiro e te peço que te retires. Porque o meu tempo ele é muito precioso, eu tenho muito paciente #2, #1 e tenho tempo, eu prefiro estar fazendo uma live e falando para 100 pessoas, 200 pessoas, as coisas que vão mudar a vida delas, do que ganhar dinheiro com um paciente que não está disposto a mudar o estilo de vida. Tá, desabafei. Pronto, parei. Agora eu vou passar para... Não, acho que vocês não se importam, né? Agora eu vou passar para outra coisa que faz com que as pessoas tenham medo de comer carne, que são as associações. Assim, mas saiu naquela rede potente lá de comunicação, aquela que é redonda e tem um coisinha, saiu lá que bacon causa câncer, saiu lá que carne vermelha causa câncer, saiu naquele jornal grande lá que carne causa câncer, saiu lá que carne é inflamatória, que carne putrefa no intestino, saiu lá que quem come carne vai para o inferno. O que acontece? O que acontece é o seguinte, que enquanto a medicina antiga, lá do passado, já nem me lembro mais, a medicina usava estudos de associação, estudos epidemiológicos de associação. Presta atenção que isso é legal também. E isso nós também vamos conversar em detalhes daqui a poucas semanas. E ovo também, a história do ovo, a mesma coisa, se encaixa nisso que eu estou falando. Mesma coisa. Ah, mas saiu no jornal, saiu na revista, saiu na televisão, aquela loira dos programas da manhã falou também, aqueles dois, o casal do outro programa da manhã também falou, carne faz mal, carne vai morrer, vai pro inferno. Tudo isso vem assim, ó. Ah, tem uma outra história para contar. Vou contar outra história. Então eu contei uma história legal, contei uma história legal sobre a realidade biológica. Agora eu vou contar uma história legal sobre os estudos associativos, epidemiológicos, de associação e como isso repercute na mídia. Tem uma pessoa da minha família, que eu não vou contar quem é, que é jornalista, eu não vou contar quem é, mas ela foi contratada uma vez para fazer a coluna de saúde de uma grande academia. E aí essa pessoa, que é da minha família há muito tempo, nem era médico ainda, mas já gravei o que aconteceu, ela era incumbida de fazer uma coluna sobre saúde e colocar no jornal todos os dias ali, E aí as notícias se esgotam, né? As notícias se esgotam, mas essa pessoa que eu conheço muito, ela entrava nos sites e pesquisava ali, saúde esporte, saúde fruta, saúde carne.
E o que vem ali na pesquisa, ela produzia uma matéria ali para a coluna da academia. Beleza, saiu. Olha quanta gente impactada e olha o nível de pesquisa. Botou no Google, viu umas coisas ali. Ah, não, mas se saiu na revista tal, deve estar certo, nem vou pesquisar. Saiu na revista tal, saiu no jornal. Pá! Laranja, vitamina C, banana, potássio, leite, cálcio, carne, câncer, bacon, morte, assim, ó, morte aguda. Comeu bacon, morreu. Bacon é igual cigarro, ovo, colesterol, infarto, pá. E eu sinto muito dizer para vocês, mas isso é o que domina as manchetezinhas que vocês veem nas grandes revistas. Ou vocês acham que as grandes revistas têm grandes jornalistas científicos que revisam o material de onde foi tirada essas matérias? Nada, nunca, nada. Poucos são os jornalistas investigativos científicos que dão a cara a tapa e contrariam uma notícia que chega num grande veículo de mídia ou marketing. Não existe. O que tu vê é mais do mesmo sempre. As associações que tu vê nas revistas agora são as que as pessoas viam há 10 anos. E vem de estudos, e essa é a parte interessante da coisa. Vem de estudos que não têm interesse real em estabelecer o que é certo ou o que é errado para desfechos de saúde. Na verdade, os estudos levados em consideração sempre têm como patrão uma realidade social e cultural que não reflete a realidade biológica. Vocês entendem? Casem os dois assuntos. A gente tem uma realidade biológica que a gente não leva em consideração porque teve um desenvolvimento social e cultural muito grande. Só que os estudos são feitos no âmbito da evolução social e cultural e gera verdades que não condizem com a realidade biológica. E ao mesmo tempo isso ganha grandes jornais, grandes mídias e gera um senso comum. E o senso comum é o que faz com que uma pessoa consiga comer pão com margarina e tenha medo de comer carne todos os dias. Que isso se encerre aqui, eu vou deixar essa live gravada e entendam assim, ó. Se tu és uma pessoa, um homem, um hominídeo, um mamífero primata bípede, homo sapiens, tu és onívoro, de viés carnívoro, e já te antecipo mais um detalhe. Tu tens uma frequência alimentar baixa, tu passa a maior parte do tempo não alimentado. Quando te mandarem comer granola, barrinha de cereal, pão integral e te induzir a comer de 3 em 3 horas, vejam bem, isso é para girafa. Vocês vão acabar tomando omeprazol com domperidona. Ou vão acabar sem vesícula, ou vão acabar sem perna quando ficarem diabéticos. Eu não, que eu já não vou mais fazer isso, mas algum colega cirurgião meu ter que amputar vocês, porque vocês caíram numa falácia que é o erro, assim, a inadequação biológica, a inadequação cultural frente à nossa realidade biológica. Tá bem? Vou responder umas perguntas agora, porque o meu tempo está acabando. É que eu me exalto, né? Muito bem. Vamos ver, vou dar uma olhadinha lá. Eu já sei que eu não consigo responder todo mundo, então vou dar uma passada assim para dar um oi para todo mundo. Tá, pessoal? Acalma o coração, fechou? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Então tá. Tá, pessoal? Beleza. Comia bolacha, água e sal. Pois é. E aí tu vai lá e é medicado e fica tudo bem, né? Muito bem. Tá, pessoal? Muito bem. Pronto. Fiquei feliz. Tá? Fiquei feliz. Bueno Félix estava aqui. Que mais? Com certeza, não devemos prostituir o nosso tempo. Eu tenho feito isso agora assim, ó. Cuidado muito. Meu tempo vale muito e eu não tenho mais tempo. Então, eu realmente, assim, médico para Android, médico para #3, #4, tenha pontapés, porque é o que a faculdade forma, né? Depois a gente tem que estudar fora para se transformar num médico decente. Mas a medicina forma para atender doença mesmo. Então, a Dandara botou a história do ovo. A história do ovo é exatamente a mesma coisa. Quantos ovos pode comer por dia, doutor? Quantos tu quiser para matar tua fome. Quantos são isso? 2, 3, 4, 5, 6. Isso não é nada. Carne apodrece, pois é. É que as pessoas têm uma ideia assim, ó. A digestão da carne, ela é complexa e ela é completa.
Então ela leva mais tempo do que digerir bolachinha com café. Bolachinha com café, a amilase salivar e a mastigação já digere. O que chega lá no jejum não é a mesma coisa que estava na boca, não tem tanto processo digestório. Precisa de mastigação, amilase, água e terminou. A digestão da carne é muito mais complexa, envolve todos os órgãos digestórios e as glândulas anexas. Por que será, hein? Por que será que a gente tem tanto arcabouço anatômico fisiológico para digerir a carne? A gente precisa do duodeno, a gente precisa do ácido do estômago, a gente precisa do tempo no estômago, do volume no estômago, a gente precisa do bicarbonato no duodeno, a gente precisa da bile no pâncreas. A gente precisa das enzimas pancreáticas, lipase, as várias proteases que já no estômago começam a ser ativadas pelo ácido do estômago. A gente tem todo um processo digestório com o intestino delgado, comprido, para conseguir tirar toda a energia e a matéria da carne. E a gente pega todo esse arcabouço fisiológico e anatômico e bota o que lá? McDonald's, pum, e aí fica doente, a culpa é de quem? A culpa é porque a minha genética não é boa. Ai, meu Deus, eu tenho que cuidar para não me exaltar mesmo. Tu imagina se a gente tem todo um arcabouço genético, anatômico e fisiológico de animais, mamíferos, onívoros de viés carnívoro, jejuadores. Aí tu passa o tempo inteiro comendo pão integral com margarina enriquecida com ômega 6 e adoece. Eu me cuidei tanto, mas agora eu tô doente. Sim, se fosse uma girafa, viveria eternamente com uma dieta dessa, mas não um humano, né? Tá, me exaltei de novo. Pronto. Me acalmei. Carne putrefa. Então a carne não putrefa. A carne não putrefa. Tanto que assim, ó, a carne e o ovo... Prestem atenção aqui, acordem. Estão vendo a novela e o jornal? A carne e o ovo, elas fazem parte de uma dieta sem resíduo. Se a pessoa comer carne e ovo antes de fazer uma colonoscopia, no outro dia não tem nada no intestino, porque é 100% digerido. Se putrefasse, ia fazer a colonoscopia, tá tudo podre lá. Não tem nada lá. Aí, bom, tem outras coisas que o horário não permite. Tá, deixa quieto. Infelizmente, os guidelines não seguem. Aqui no Brasil, mas no mundo está mudando, né? No mundo ainda está mudando, as coisas estão mudando. E nessa década... nós vamos mudar o mundo. Tá? Respirei. Meu filho não gosta de comer carne, o que eu posso fazer? Isso é um problema, né? Tragédia. Porque eles agora, essa geração, as crianças de agora, eles estão crescendo numa geração deturpada, sendo levada a ter condutas culturais e sociais questionáveis. Não vou entrar no mérito, mas assim... a própria educação, a sociedade não tá legal, né? Eu falei num outro vídeo, o mundo tá doente, a sociedade tá doente, nossos corpos estão ficando doentes por conta dessa inadequação toda que já começa pela cultura e pela sociedade. Mas esses nossos filhos, eles estão crescendo também numa realidade onde está se apregoando muito essa desconexão entre o cultural e o biológico. Então, essa onda de veganismo e vegetarianismo ainda vai deixar marcas horríveis na sociedade até que a gente consiga entender que, na verdade, o que a gente precisa é uma adequação cultural e biológica. Eu vou falar uma coisa para vocês que é polêmica, mas eu acho, assim, no meu modo de pensar, no meu modo de viver, no modo com que eu encaro a medicina, ela é importante a gente levar em consideração. A realidade cultural, a nossa evolução cultural, ela foi importante para nós, enquanto mamíferos onívoros de viés carnívoro, para que nós, na nossa casa, não precisemos matar uma galinha ou um boi para comer. Ponto. A evolução cultural e social, ela não nos exime da necessidade de consumir animais, já que a nossa realidade biológica ela é onívora. Mas a nossa realidade cultural, a nossa evolução cultural, tornou possível que eu chegue em casa agora e coma um ovo cozido sem precisar criar a galinha e como uma sobrecoxa de galinha sem precisar matar ela também, porque a gente já ajeitou isso, organizou isso de uma maneira cultural e social, de maneira que isso é socialmente aceitável, de maneira que a gente não precisa alimentar traços comportamentais alinhados com o onivorismo, como, por exemplo, assim, a agressividade, violência. Porque isso está ligado à agressividade, violência. Bom, isso a evolução cultural e social já resolveu por nós.
Então, que bom, olha aqui que bom, a gente pode ser onívoro e não precisa matar ninguém. Ah, mas alguém vai matar. Não, alguém vai matar. Porque toda morte na natureza é violenta. Alguém vai matar. Qualquer ser vivo que é vivo hoje, agora. O teu gatinho que está no teu colo assistindo a live, ele não vai morrer de morte violenta porque ele é teu gatinho, está dentro de casa. Mas solta ele para tu ver que morte ele vai ter. Ele vai ter uma morte ao longo do tempo porque envelheceu e vai morrer com a cabecinha no colo dos filhos. Não, ele vai morrer morto por um cachorro, por um outro animal. Vai morrer atropelado. Não existe morte natural na natureza. Olha aqui, ó, a morte natural na natureza é a morte violenta. Só que nós acabamos com isso. Olha que evolução cultural. Nós acabamos com a morte violenta na natureza. Porque agora a gente conseguiu com a pecuária e com a criação consciente de animais suprir a nossa necessidade enquanto onívoros, mas não prejudicar a nossa evolução cultural com a agressividade, com a matança, não. Hoje a gente especializou isso, a gente usou a inteligência, o poder cognitivo, a reunião social e a evolução social para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. E entendam e acreditem, o futuro da alimentação é usar a revolução cultural e social para que a gente respeite as regras da natureza, agora munidos de capacidade cultural de fazer isso da melhor maneira possível, entendendo que nós não estamos acima da natureza. A nossa cultura está, mas a nossa biologia não. A nossa biologia faz parte da natureza. Enquanto a gente brigar contra isso, a gente vai ter doença, a gente vai ter doença social, a gente vai ter doença cultural, a gente vai ter um planeta sujo, poluído, e quando a gente entender que biologicamente faz parte da natureza, a gente vai entender que comer animais não é crime nem pecado. A gente vai entender que comer animais faz parte da nossa realidade biológica e que hoje, devido à nossa evolução cultural, a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. De resto, é tentar viver de um jeito que nega nossas raízes biológicas e que já se provou inadequado. Uma dieta vegana, vegetariana, a gente pode viver comendo bolachinha e tomando café. Mas eu acredito que com essa live eu já tenha demonstrado para vocês que essa não é uma opção válida para humanos. Tá, pessoal? Conversaremos mais sobre isso. Será legal. Eu vou trazer muitas novidades ainda para vocês, para que a gente possa não ficar só em pequenas lives, mas em grandes conversas. Tá? Tudo de bom. Mais uma vez adorei.